Fala, meus amigos, vamos para mais um dia aí, sexta-feira. Fiz hoje 3 operações, pessoal. Semaninha aí. Foi uma semana positiva, tá? Não fechei nenhum dia negativo. Ontem eu saí no 0 a 0. O mensal tá aí também fluindo, né? Tá indo bem. Essa semana eu operei com poucos contratos, tá? Porque o índice aí tá rompendo máximas históricas. Eu não quis ficar me arriscando muito, não. Hoje eu operei só com um contrato. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui. Ó, eu faço parte desse grupo aqui, ó, um grupo aberto lá no Telegram, Exponencial Price Action. É um grupo aí do Leandro. Leandro, ó, ele é o dono do grupo. Todos os dias ele faz recap pelo Zoom. Ele posta lá no YouTube, faz lives no Instagram. A gente compartilha aqui, ó, só sobre o método Al Brooks. O Leandro aí, ele é aluno do Brooks. Então a gente posta estudos, tá bom? Depois vocês, quem quiser entrar, fique à vontade aí, tá? Para compartilhar com a gente. Show? Vamos aqui também ao que interessa. O que é uma bandeira de alta e bandeira de baixa? Deixa eu desenhar para vocês aqui, ó. Deixa eu pegar isso aqui. Uma bandeira, a gente tem na nossa cabeça que é o quê? Um desenho mais ou menos assim, não é isso? Bandeira, é isso aqui. Temos também esse outro formato de bandeira. Podemos ter também esse outro formato de bandeira aqui, ó, que é tipo um megafone, perfeito? Temos também esse outro formato de bandeira aqui, ó, que é o que o Brooks chama de cunha. Esse padrão primeiro aqui, ó, às vezes ele se apresenta para a gente, ó, mais ou menos nesse formato aqui. Show? Todos esses padrões são bandeiras de alta. Por que é bandeira de alta, pessoal? Para quem ainda não sabe. Quando nós temos aqui uma tendência de alta, o preço está fazendo máximas e mínimas mais altas, ele vai fazer uma correção. Qual a probabilidade do preço aqui? Probabilidade de romper topo. Então, o que é essa bandeira aqui então? Essa bandeira é o preço está subindo, ele faz essa correção, que é um canal de baixa, e depois ele faz de novo rompimento, perfeito? Você tem aqui, ó, um padrão aí, mais ou menos à sua direita, ó. Ele faz uma correção à sua esquerda e faz esse rompimento. Por isso que isso aqui se dá como uma bandeira de alta, porque é um padrão de continuidade. Ele corrige, ele rompe, topo, perfeito? Padrão de continuidade, padrão de correção, de pausa, perfeito? Então vamos lá, ó. Olhar no gráfico, tentar pegar aqui um dia bem didático aqui, ó. Por que é importante a gente conhecer os padrões de bandeira, né? Padrão de lateralização, seja um triângulo, seja um retângulo. É importante porque a gente vai conseguir identificar a correção, tá? Qual que é o sonho de todo trader? O sonho de todo trader é que o mercado faça um movimento de alta, corrija até os 50%, não é isso? E a gente compre a correção aqui, nesse ponto, e o mercado continue subindo, não é isso? A gente foi ensinado assim na teoria, né? Correção de 38%, o mercado continue rompendo, né? Então, todo mundo quer comprar mais barato para vender mais caro. Só que nem sempre o preço vai fazer isso. Por exemplo, nesse dia aqui, olha só a correção que o preço fez. Tá vendo? Nesse dia aqui, o preço, ó, só corrigiu isso aqui, ó. Ele fez o que aqui, ó? Ele deu um movimento de alta, fez essa minúscula correção e depois, ó, subiu de novo. Aqui em cima fez a mesma coisa, ó. Ele fez esse movimento de alta, fez um pequeno triângulo aqui, ó, e depois corrigiu. Aqui, ó, ele faz aquele canalzinho, ó, tá vendo? E corrige. Aqui em cima ele faz uma correção aqui, ó, em duas pernas, tá vendo? Que é o que? Um canalzinho, ó. Depois ele volta de novo. Como que a gente consegue identificar essa correção? Se ela é uma correção que ela vai voltar para o topo, ou se ela se é um padrão de continuidade, ou se é um padrão de reversão. Por quê? Todas essas bandeiras que eu acabei de falar aqui agora, ele é um padrão de continuidade, é um padrão de pausa, ou pode ser também algumas vezes padrão de reversão do preço, de lateralidade. Às vezes o preço faz esse movimento, ele tenta romper, não consegue mais, ele lateraliza, tá? Depois eu vou trazer, aqui é o que o Brooks chama de bandeira final. Depois eu vou trazer em outro vídeo para não ficar muito longo. Vamos tratar primeiro apenas desse aqui, como padrão de continuidade ou de correção, tá? Nesse caso aqui, ó, desse padrão que o preço fez esse movimento de alta, olha só para vocês verem.
Ele fez uma pequena correção. Tentou romper aqui para baixo uma vez, tentou duas. Não conseguiu romper, é uma correção aqui, ó. A gente já compraria nessa máxima aqui. Agora, onde é o stop? Aqui embaixo. Então, é uma correção que não veio no 50%. Às vezes, o preço não vem. Sobe aqui de novo. Nesse novo movimento, ele deixa um triângulo, ele rompe para cima o triângulo. Aqui é um padrão de compra de continuidade. Onde que é o stop? Aqui. Quando ele rompe aqui para cima, stop. Aqui já ficaria mais barato, poderia ficar aqui embaixo. Quando ele vem aqui mais ou menos no 50%, outro padrão de compra. Ó. O stop já ficaria aqui, ainda aqui embaixo para ele romper topo. Correto? Por quê, pessoal? Porque aqui, nessas correções aqui, ó, que nós estamos vendo, são correções muito rasas. E aqui, essas correções, elas não têm força suficiente para devolver todo esse movimento de alta. Então, a gente consegue identificar que nessas correções aqui, ó, nesses movimentos de alta, o preço não está corrigindo nos 50%. Né? Então, a gente tenta identificar as correções. Opa, aqui foi um padrão de continuidade, beleza, ele fez uma pausa. Aqui também pode ser, ó, de repente o preço não está conseguindo sair desse movimento aqui. Então, o que é uma correção saudável? Né? O Brooks fala que você tem aí entre até 10 barras, né? Ou duas pernas. Ele fez aqui duas pernas, uma fez duas, uma correção saudável, quando você faz duas pernas e até 10 barras. Quando você lateraliza, né? Seja no triângulo, seja no retângulo, por até 15 barras, você ainda consegue ter um padrão saudável. A partir de 20 barras ou mais, dentro dessas bandeiras, pessoal, já fica muito arriscado, porque o preço pode ter 50% de chance de subir, 50% de chance de descer. 20 barras ou mais dentro dessas correções, beleza? Então, quando você está vendo aqui um padrão que está dentro de fazendo uma correção aí com 20 barras ou mais, ó, tipo aqui, ó, estava subindo. Olha o canalzinho que ele fez, ó. Fez uma bandeirinha, tá vendo? Vou desenhar direito aqui para você. Subiu, fez uma correçãozinha, ó, uma bandeirinha, continuou subindo. Aqui, ó, você vê que ele lateraliza, ele vem fazer essa correção aqui, ó, passou de 20 barras. Isso aqui poderia ser o quê? Pode ser aqui um grande canal, ó, de baixa. Só que se esse canal aqui ele tem mais de 20 barras, os compradores já perderam força. O que é um canal saudável? Duas pernas aqui, um canalzinho, ou no máximo aí 10 barras, pode ser 15. Às vezes vai dar 15 barras quando é um padrão de quê? De cunha. Eu tenho aqui, ó, uma cunha, 1, 2, 3. O preço está fazendo essa cunha. E aqui, a cunha não é um padrão de reversão, como eu mostrei para vocês. Nesse caso aqui, o preço pode fazer 15 barras aqui, ó, aqui dentro, ou até 20. E aí o Brooks fala, se você está no canal de baixa, todo canal de baixa é uma bandeira de alta. Você vai ter o quê? 75% de chance de romper o topo. Show? Então, todo canal de baixa é uma bandeira de alta. Por quê? Ó? Esse padrãozinho aqui, ele não é um canalzinho de baixa? Se a gente for olhar aqui, para esse padrão, ó, ele está fazendo um canalzinho de baixa aqui. Ó. Lá no fractal menor, ele está fazendo isso aqui. Mas isso aqui ó, é um canal de baixa, ele acaba se tornando uma bandeira de alta. 75% de chance de romper o topo. Aconteceu até no dia de hoje. Ó. Nesse dia de hoje aqui, ó, o preço. Aqui já foi uma correção, tá vendo? O preço ele fez uma tendência de alta. Ó, tendência de alta. Aí aqui, ó, ele faz esse canalzinho de baixa. Só que aqui é um canal que demorou muito, né? Um canal aí com mais de 20 barras. 50% de chance dele romper para cima ou para baixo. Nesse caso, como nós estamos aí há muitos dias fazendo máximas históricas, teve essa probabilidade do preço fazer o quê? 75% de chance dele romper o topo. Ou seja, todo canal de baixa é uma bandeira de alta. Lembrou aí da bandeira? Ele faz isso aqui, faz isso. Então, a importância de você identificar essas bandeiras, ou esses padrões de correção ou padrões de continuidade, é para você poder identificar aqui, ó, quantas barras ele já tem, como que está acontecendo a lateralização. E aí você vai fazer uma correção mais profunda, será ou não? Ou ele não está conseguindo passar aqui, ó, desse canalzinho. Tá vendo que aqui ó, ele começa a fazer um canalzinho de alta dentro, depois que ele dá uma pancada dessa aqui para cima, ó,
ele faz um canalzinho de alta, ou seja, o preço está fazendo um canal de alta ainda, então existe uma chance, probabilidade dele continuar subindo. Então, se ele romper o topo do triângulo, que é um padrão de correção e continuidade, ele pode subir. Foi o que ele fez aqui, beleza? Isso aqui numa alta, tá? Numa baixa é a mesma coisa. E aí o Abreu fala o seguinte, ó, nós temos nessa perna de baixo aqui, ó, olha só que interessante. Essa única barrinha aqui, tá vendo? Uma única barrinha, lá no fractal menor, seja um fractal de 1 minuto, né? No fractal lá de 1 minuto, ou fractal de segundos, nós temos, isso aqui é a barra de 5 minutos. Nós podemos ter, ó, dentro dessa única barrinha aqui, ó, o preço está fazendo o que aqui, gente? Ó, tendência de baixa, perfeito? Então nós temos aqui, ó, essa única barrinha aqui fazendo essa correção. O que o Brooks fala? Essa única barrinha aqui, ela é uma bandeira de baixa. Porque todo canal de alta é bandeira de baixa. Existe 75% de chance dele romper o fundo. Tá vendo? Foi isso que aconteceu. Por que a gente é importante, né? Eu tinha perguntado para vocês. Porque, pessoal, olha, se você olhar para todo o contexto aqui na queda, essa única barrinha ela não é suficiente para reverter todo esse movimento aqui. É muito curto. Essas duas barrinhas aqui, ó, elas não são suficientes para reverter toda essa queda que o preço está caindo aqui. Então, a gente pensa o quê? Bom, isso aqui, então, se o preço romper essa mínima, é muito provável que isso aqui seja uma bandeira de baixa. Então, esse canal aqui de alta, existe 75% de chance dele romper o fundo, não romper o topo. A não ser que ele mostre para a gente que está fazendo um movimento comprador. Ele rompe aqui esse topinho e aí ele está rompendo. Aí aqui é diferente, mas nesse contexto aqui não. Por isso que é importante a gente identificar essas correções, ó, minúsculas aqui dentro desse movimento de baixa. Outra bandeirinha aqui, ó. Essas duas barrinhas aqui de alta, elas têm capacidade de reverter todo esse movimento aqui de baixa? Não tem. Então, existe 75% de chance delas serem rompidas para baixo. Então, toda a correção, todo o padrão de triângulo, de bandeira que você tem dentro de uma tendência é um padrão de continuidade. É um padrão de correção, o preço é uma correção minoritária, o preço existe uma grande probabilidade dele continuar rompendo, fazendo novas mínimas aqui na tendência de baixa. Perfeito? E aí, se vendendo aqui, onde seria o stop? Já seria aqui acima dessa máxima. Porque se você vai vender aqui no rompimento dessa mínima aqui, você não tem como você colocar o seu stop lá em cima, né? Ou aqui, ou nessa barra, né? No mínimo, você colocaria aqui, ó, nessa barra, para pegar um alvo aqui, de repente, de 1 para 1, algum alvo projetado aqui para baixo. Show? Então, é para isso que serve essas bandeiras, para você identificar se, por exemplo, se essa bandeira aqui, ó, ela começa a ficar muito longa aqui para cima, é muito estranho. Né? Porque uma bandeira é uma correção muito longa. Você está fazendo aqui, ó, o mercado vem bem esticado. E do nada ele começa a fazer esse movimento aqui, ó, bem longo, uma correção com 3, 4 pernas. As barras muito fortes, você fala, vixe, aqui de repente isso aqui já pode ser uma reversão. Se eu conseguir vender, né, quando o mercado vier romper aqui, pode ser que ele já automaticamente já volte para cima. Mas quando você vê nas tendências, ó, essas correções, isso aqui são padrões de continuidade, tá vendo? O mercado não vai reverter por enquanto. Até que ele mostre, ó, aqui nós temos 3 barras fortes. Aqui já mostrou alguma coisa. Aqui no final já mostrou 4 barras de compra. Opa, já tem alguma coisa aqui. É tanto que depois que ele faz, ó, aqui é um canal de alta. É um padrão, é uma bandeira de baixa. Porque o mercado estava vindo em tendência. Esse canal aqui vai ser rompido para baixo. Rompeu. Só que ó, os compradores mostraram força aqui. Quando ele rompe, ele em seguida já faz outra perna. Então, mais ou menos isso aí, pessoal. Eu não sei se foi muito claro. Eu vou trazer para vocês aqui o que é um padrão, uma bandeira de alta ou bandeira de baixa, quando no final de uma tendência, quando ele se torna uma bandeira final. Que aí o mercado, quando é uma bandeira final, depois que o mercado rompe esse padrão aqui, que seria padrão de correção ou de pausa, o mercado não vai muito mais longe e ele volta para testar de novo esse padrão aqui, tá? É um padrão de exaustão. É um padrão, uma bandeira final. No final de uma tendência, normalmente ele reverte a tendência ou ele lateraliza.
Então, isso aí que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenham entendido. Fique com Deus, um abraço e bom fim de semana.